Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Graças a Deus, a gente está chegando no último episódio dessa série. Essa nova série que a gente está trabalhando, estamos trabalhando esse livro, Esperança no Fim dos Tempos, esse livro é de minha autoria. E o livro Esperança no Fim dos Tempos tem o objetivo de trabalhar os eventos escatológicos sob a perspectiva da esperança. Especialmente pensando na fala que o Senhor Jesus estabeleceu quando ele falou de escatologia. Ele disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, exultai, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Jesus, portanto, fala de escatologia para produzir esperança e não para produzir medo, não para produzir angústia ou ansiedade. O objetivo de Jesus, ao falar da escatologia ou da revelação sobre os últimos dias, o objetivo dele é exatamente ajudar a gente a estar pronto, a estar em paz, a estar sereno quando essas coisas acontecerem, para não deixar essas coisas atrapalharem a gente. Então, trabalhamos esse livro, hoje é o último episódio e também é o último capítulo, 14º capítulo, 14º episódio. Nossa proposta é trabalhar um capítulo por episódio e também nossa proposta é fazer isso rápido, para não gastar muito tempo e trazer a revelação para você sem tomar muito do seu tempo. Então hoje vamos trabalhar esse tema, os sinais da vinda de Jesus, e com isso a gente fecha, tá bom? Vamos orar então e aí a gente já entra nesse tema. Antes de orar, lembra que se você não é inscrito, se inscreva. Dá um joinha, ativa o sininho para poder ser lembrado e no final do episódio, comenta aqui embaixo o que Deus falou com você no episódio de hoje. Tá bom? Ora comigo. Senhor, Deus de Abraão, no nome do Senhor Jesus, nós nos rendemos ao Senhor, nos rendemos para cumprir seu plano, nos rendemos para fazer sua vontade, nos rendemos porque queremos receber do Senhor. Pedimos que o poder do sacrifício de Jesus, o poder do sangue do Cordeiro nos proteja nos quatro ventos, tanto desse lado da tela quanto do outro lado da tela, que a gente seja protegido, Senhor, que a gente seja empurrado para o centro da sua vontade, no sentido de entender a verdade que o Senhor quer revelar para nós. Senhor, por favor, nos conduz no entendimento, nos conduz na percepção, nessa revelação. Em nome de Jesus, fala com a gente através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, os sinais da vinda de Jesus é o tema de hoje, e eu quero lembrar para você que desde o começo a gente veio construindo uma ideia, que a gente está fechando hoje, e até o capítulo 11 nós estávamos andando na linha do tempo, construindo a partir de vida do povo de Deus, arrebatamento da igreja na terra, grande tribulação, com os selos, as trombetas e as taças na grande tribulação. No céu acontece o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Aí termina o final da grande tribulação. No final da grande tribulação tem a ressurreição dos que morreram durante a grande tribulação, e aí começa o milênio. No final do milênio tem a soltura de Satanás, o juízo final, e aí começa o estado eterno. A gente fechou isso tudo no capítulo 11. A partir do capítulo 11, no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14, que é hoje, a gente está fazendo recortes de temas, de assuntos que faz parte de tudo isso que a gente já viu, mas precisa de um tchan, precisa de um foco nele. É como se o capítulo 12, 13 e 14 fossem apêndices do livro. Mas eu não coloquei como apêndice, eu coloquei como capítulo mesmo, porque eu achei importante que esses temas fossem colocados fazendo parte do todo. Então hoje, nosso último assunto acréscimo é os sinais da vinda de Jesus. Sinais esses que a gente já falou lá atrás no começo, quando falamos do arrebatamento da igreja, a gente falou desses sinais, mas muito superficialmente. Eu queria aprofundar um pouco, e eu queria aprofundar começando com
o texto que abre o capítulo. Mateus 16, 2 e 3, Jesus estava falando para os seus discípulos algo para abrir o capítulo, para abrir essa ideia. E Jesus estava dizendo assim, ó, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. O que Jesus estava falando sobre isso? Por que Jesus estava falando sobre isso? Porque Jesus estava deixando os discípulos entenderem que Deus espera que a gente leia os sinais. Deus não nos considera inocente porque a gente teve o sinal e a gente não leu. O sinal estava lá. Então, Deus está dizendo assim, você devia saber. Se você não soube, porque não prestou atenção nos sinais. Os sinais estavam aí. Então, todos os sinais vão para nossa conta. E os sinais da vinda de Jesus estão nessa conta que Deus está esperando que a gente leia. Então, por exemplo, Israel foi rejeitada porque eles não entenderam os sinais e rejeitaram o Messias. Houve sinais para Israel de que o Messias havia chegado e eles não leram os sinais. Como não leram, perderam o Messias. Isso foi para a conta deles. Na página 79, no finalzinho e no início da página 80, tem uma perspectiva que eu quero ler para você. Eu comento assim, pense nos sinais dessa maneira. Jesus entendia como funcionava os mundos físico e espiritual mais do que qualquer pessoa, em qualquer tempo da história, da humanidade. Ele sabia como os demônios operam, de acordo com as leis que os regem, e como sua natureza também sabia como e quais as leis e princípios dominam o mundo físico. Então, o mundo espiritual tem leis, o mundo físico tem leis. Segundo parágrafo nessa sequência aqui. Jesus podia falar com precisão sobre a reação padrão de cada elemento natural e repetir a façanha nos elementos espirituais e sociais, diante da tensão exercida pelas trevas numa dada ocasião. Sabendo de tudo isso, Jesus conseguiu prever um conjunto de reações que estariam acontecendo quando ele estivesse prestes a voltar. Então, os sinais da vinda de Jesus não é alguma coisa assim, quando eu estiver vindo, eu vou mandar uns sinais. Não é ele fazendo o sinal. É ele te dizendo o que vai estar acontecendo nessa época, porque ele entendendo como é que o mundo espiritual funciona, como é que o mundo dos homens funciona, como é que a natureza reage à tensão espiritual, como é que a natureza humana e as políticas das nações reagem diante de tensão espiritual, Jesus sabe o que vai acontecer. Então, deixa eu te dar um exemplo disso assim. Quando o anticristo, que é um elemento não natural, não dessa dimensão, mas da dimensão das trevas, porque o anticristo, ele embora vai ter figura de gente, ele não é gente. Soou mal isso, mas eu vou fazer ser de propósito, porque aquele bicho não é gente, não é à toa que ele é chamado de besta no Apocalipse. Então, quando o anticristo entra na Terra, quando ele nasce efetivamente no mundo, não como a influência dele está operando, mas quando ele nasce no mundo, ele é como um ser espiritual em figura de gente. E o sistema inteiro reage à presença desse ser que não é daqui. Então, eu estou te dando isso como exemplo para você entender o que são os sinais. Os sinais da vinda de Jesus é Jesus prevendo como que o mundo vai reagir, o mundo como um todo, o mundo espiritual. Por exemplo, quando Jesus diz que as estrelas cairão do céu, ele estava falando sobre estrelas aqui, são seres angelicais
que operam nas regiões celestiais e que nesse momento da história eles vão perder os seus lugares nas regiões celestiais e vão entrar na nossa dimensão para agir a partir daqui. É aqui que está aquela fala do Apocalipse no capítulo 12, que diz assim: ai da terra e dos que habitam ali, porque Satanás desceu a vós, cheio de grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Quando esse texto é falado que Satanás desceu com ira, ele havia acabado de perder uma batalha contra Miguel nas regiões celestiais da terra. Então, hoje, os principados e potestades operam nas regiões celestiais. Paulo diz isso aos Efésios no capítulo 6. Eles dominam o mundo. Nessa época vai haver uma guerra. E a guerra, Miguel e os seus anjos vão lutar e vão empurrar Satanás das regiões celestiais para o mundo. Então toda a ação dele vai ter que ser aqui de baixo, operando ações políticas, sociais, usando os recursos que tem aqui dentro dessa dimensão, porque ele não pode mais fazer aqueles moveres mágicos lá das regiões celestiais. Vai ter que estar aqui. Então, o que Jesus está colocando é que os sinais que ele está prevendo são sinais desses moveres. Quando o mundo espiritual acontece, quando os poderes celestiais são abalados, quando as estrelas, os anjos das trevas caem na terra e aí vão fazer as intervenções deles a partir daqui, existe um conjunto de reações. Os sinais que Jesus estabelece é basicamente esse conjunto de reações. Algumas coisas importantes sobre os sinais, na página 82, uma coisa importante é que esses sinais são sinais da vinda de Jesus em glória. E são sinais da vinda de Jesus em glória, portanto, não é um sinal do arrebatamento. Então, o arrebatamento acontece, aí passa 7 anos, aí Jesus volta em glória para governar o mundo durante o milênio. Esses sinais são os sinais do final da grande tribulação. Portanto, eles são sinais do arrebatamento da igreja, mas antecipado. Não precisa de todos os sinais estarem com a mesma força da época em que Jesus vai voltar, quando o arrebatamento acontecer, que são 7 anos. Mas se é sinal de uma coisa, automaticamente também é sinal da outra. Eu queria muito poder aprofundar esse ponto, mas se eu aprofundar eu vou deixar de te contar outras coisas e o meu tempo está escasso. Primeiro, é um sinal da volta de Jesus em glória. Então, ele automaticamente vai nos dizer que a volta de Jesus para o arrebatamento também está acontecendo, está perto de acontecer. Número 2, na página 84, os sinais são uma visão de como estará o mundo espiritual nessa época. Então, o mundo espiritual nessa época estará em polvorosa, porque os demônios estarão percebendo que a coisa está chegando no final, eles estão agitados, tentando resolver a questão de um jeito a ganhar a vitória. Então, todas essas reações vai produzir reações no mundo, na natureza das pessoas, na piora dos seres humanos, de como eles são, de como eles reagem uns com os outros, vai produzir resultados na natureza, no mar, nas plantações, nos rios. Tudo isso porque o mundo espiritual, que é governado pelas trevas, vai estar em polvorosa nessa época. Toda semelhança não é mera coincidência. Você já está notando isso, né? Que o mundo já está meio doido, meio louco, como se tivesse uma força espiritual mexendo os pauzinhos. Mateus 27, 24, 7 e 8, Jesus disse que esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Quando Jesus fala das primeiras dores de parto, ele está usando uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem faz alusão a uma mulher quando está prestes a dar à luz, que você nota que a hora de dar à luz está chegando, percebendo um fenômeno. O intervalo entre uma contração e outra contração vai ficando cada vez menor. E a potência de cada contração vai ficando cada vez maior. Então,
mais intensa é a contração e menor é o intervalo entre uma contração e outra. Quanto mais diminui, mais você sabe, está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora. Jesus usa isso para dizer que os sinais da vinda de Jesus, eles começam com bastante tempo de antecedência, só que eles começam com um intervalo entre um e outro maior e uma intensidade menor. Na medida em que vai chegando mais perto dessa hora, vai aumentando a pressão da contração e vai diminuindo o espaço entre uma contração e outra. E aí, cada um dos sinais que eu vou nomear para você agora são sinais que acontecem como uma contração e a próxima contração e a próxima contração. E cada contração pode ser um desses sinais e não o mesmo sinal repetindo. Você vai entender esse ponto agorinha. A visão geral dos sinais da volta de Jesus. Primeiro, sinais no mundo, sinais planetários, sinais para o planeta todo. Número 1, multiplicações de religiões falsas. É um sinal. E esse sinal é um sinal mundial. Sempre houve religiões falsas, gente. Não se engana, isso não é uma coisa nova. Mas lembra das dores de parto? Uma religião falsa agora, outra religião falsa. É um sinal. Mas quando essas religiões falsas começam a aparecer muito pertinho uma da outra e com uma intensidade cada vez mais poderosa, então esses sinais estão indicando que está mais perto. Dentro dos sinais planetários, sinais no mundo, imoralidade. A imoralidade como estilo de vida. Jesus chega a falar disso, dizendo que assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, ele está falando de que o estilo de vida, o padrão comportamental das pessoas passa por desrespeitar a moral e ética de forma aberta, desavergonhada, e você está notando isso também. Lembra das dores de parto. Menor intervalo, maior intensidade. Eu acho que a gente nunca viu tanta intensidade e tanta persistência na imoralidade no mundo. Ainda falando dos sinais planetários, terceiro, flagelos políticos. E flagelos políticos implica no desentendimento entre as nações. Olha Marcos 13, 7, 8. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porque no fim mesmo, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Está falando de guerras mundiais. Nação contra nação, reino contra reino é guerra generalizada ou guerra mundial. Os intervalos pequenos, intensidade cada vez maior. Acho que foi Einstein que disse que ele não sabe como será a terceira guerra mundial, mas a quarta com certeza vai ser só com pau e pedra, porque não vai sobrar nada para fazer guerra depois da terceira guerra mundial. Essa ideia de Einstein está mostrando para a gente bem essa questão da intensidade, porque olha para a Primeira Guerra Mundial. 1914. Olha para a Segunda Guerra Mundial, 1930 a 45. A intensidade da segunda, comparada com a primeira, foi nada. Agora, olha para a terceira. A gente está agora às portas de uma terceira guerra mundial com aquele conflito na Ucrânia, que está todo mundo assombrado pensando, agora, vai. Mas o fato é que todo mundo sabe que se rolar uma terceira guerra mundial, a intensidade dela comparada com a segunda é nada, a segunda não é nada. Assim como a primeira não foi nada para a segunda não é nada para a terceira. E aí tá todo mundo falando que não sobra mais nada para a quarta guerra mundial. Então, beleza. Flagelos políticos é o número 3, estamos falando de sinais planetários. Flagelos políticos. Número 4, flagelos sociais.
haverá fomes em vários lugares. Isso é um flagelo social. Significa que a sociedade não está se alimentando direito, não está vivendo direito. 5. Flagelos geológicos. Haverá terremotos em vários lugares. Falando de sinais na natureza. Terremotos, maremotos e esses motos aí que você já conhece. Isso em quantidade, respeitando o padrão das dores de parto. 6. Flagelos biológicos, falando de doenças e pragas. Apocalipse 6 diz assim: foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar através de pragas por meio dos animais selvagens da terra. As pragas, gente, são basicamente doenças biológicas. Essa Covid-19, por exemplo, é um sinal disso. Mas a Covid-19 já não é mais o monstro, já tem outros monstros, pelo menos uns 3 que eu já ouvi falar, depois da Covid-19, que estão aí assustando o mundo. A qualquer momento ele sai da jaula. Para finalizar, os sinais em Israel. Jesus fala de Israel dizendo que a figueira brotou. E ele diz que quando a figueira brotar, a gente sabe que o verão está próximo. Eu gasto bastante tempo falando de Israel como sinal no livro, e a gente não pode porque o tempo acabou. Mas Israel é um grande sinal. Quando Jesus diz que a figueira vai brotar, ele está fazendo alusão direta a Israel. Ele está dizendo para a gente que se você quer saber que o final dos tempos estão chegando, fica de olho em Israel. Porque Israel tem que brotar. A figueira tem que estar viva de novo, tem que acordar, tem que se levantar. E Israel brotou. Em 1948, depois de quase 2000 anos hibernando, tida como morta, língua morta, cultura morta, o povo nunca ia voltar para aquela terra. Houve um conjunto de intervenções sobrenaturais nas políticas mundiais e Israel voltou para a terra. Em 1967, Israel tomou Jerusalém e Israel só é inteira com Jerusalém. E desde então, Israel está cada vez mais presente na política mundial, ou seja, a figueira brotou. Todos esses sinais significam que pode ser a qualquer momento Jesus volta, porque todos os sinais estão prontos. O desafio de Deus para você é: aproveita os sinais, aceita que os sinais é um convite de Deus, é uma oportunidade de Deus te dizendo: meu filho, vai ficar enrolando até quando? Toma postura, bota a vida no altar, volta a andar com Deus, com graça, com vida, se dedica. Para que você está ocupado com as outras coisas da vida se Jesus está voltando? Os sinais estão todos na porta. Recomendo muito que você pegue o livro, caia para dentro, aprofunde, mas eu fecho a nossa série te dizendo que os sinais da volta de Jesus estão todos cumpridos e Jesus está voltando. Deixa eu orar por você. Senhor, eu clamo por eles, eu clamo em nome de Jesus por uma intervenção sobrenatural. Eu clamo para que a tua unção de revelação torne claro para o teu filho, para a tua filha, que a hora chegou e que não há mais tempo a perder e que o Senhor está à porta. Por favor, meu Senhor, move as coisas para que o teu filho, a tua filha que está ali do outro lado da tela, para que ele entenda essa verdade, para que ele aceite essa verdade simples. A hora chegou, o arrebatamento da igreja está nas portas a qualquer momento. Os fatos que desencadearão o final dos tempos acontecerão. Toca no teu filho, faz ele perceber isso e tomar a postura de andar contigo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. A gente fechou mais uma série. Daqui a pouquinho a gente já vai começar outra. Já estamos com mais 2 séries engatilhadas aí para trazer para você. E Deus vai continuar falando. Então, não perde não, fica com a gente, que vai ser bênção. Não esquece de comentar aqui embaixo o que Deus te falou nesse
episódio. E não esquece de pegar o livro e estudar profundamente, especialmente esse último capítulo sobre os sinais da vinda de Jesus. Eu acho que ele merece uma atençãozinha da sua parte. Beijo grande, fica com Deus, até a nossa próxima série.